Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a flexibilização de restrições contra a Covid no Rio de Janeiro que vai afetar público nos estádios, né? Segundo Eduardo Paes, a partir de setembro, ele quer liberar 50% da capacidade do estádio para público. Então, assim, já é uma queda bem brusca de restrições e uma retorno ao público até bem grande, né? Algo semelhante com o que a gente viu na Eurocopa, só que com o estágio de vacinação ainda não tão avançado. Porém, pelo menos aí a gente pode elogiar um pouco o plano do Rio de Janeiro, que pelo menos exige que os públicos esteja totalmente vacinado para presença em locais públicos. Isso não vale apenas para os esportes, estádios de futebol, torneios de tênis, vale também para boates, restaurantes. Agora, para entrar em tais estabelecimentos nessa pandemia, você vai ter que ter a vacinação em 2 doses ou a vacina de uma dose só, como a Johnson Johnson, entende? Então, assim, nesse sentido, é elogiável algumas medidas que estão sendo tomadas e se foram bem sucedidas, né, se a gente quiser fazer com a organização, todo mundo vacinado, colocando máscara, porque vamos lembrar, a vacina não evita o contágio, ela evita casos graves, hospitalizações, ela evita mortes, entende? Mas o contágio nem sempre a vacina evita. Então, assim, se tudo for muito bem feito e não aumentar significativamente, isso pode ser um modelo para outros estados executarem. Isso é bom para os clubes que vão ter agora dinheiro de bilheteria, vai ajudar muito na finança dos clubes. Nesse sentido, é positivo. Mas será que isso não está cedo demais? Esse que é para mim o grande problema. Por um lado, eu fico assim meio dividido com essa questão, porque eu tenho que elogiar que por um lado está interessante o plano, né? Os totalmente vacinados, isso incentiva pessoas a se vacinarem, que sempre tem aquele cara, não quero me vacinar não, isso aí é um produto da China para controlar a gente, vai colocar chips com controle mental, é a marca da besta, tem todas essas teorias, mas no final das contas é assim, ó, eu não queria tomar, mas para ver meu Flamengo no estádio, eu vou tomar essa vacina mesmo e vou lá assistir. Incentiva a vacina de algum jeito. Nos Estados Unidos, eles ofereceram doses da Pfizer, da Johnson Johnson, em troca de ingressos para jogos de beisebol, sorteios para consoles. Eles estavam sorteando o PlayStation 5, Xbox, entende? Em troca assim de você se vacinar. Chegou a esse ponto o negócio dos Estados Unidos para incentivar a vacinação em massa e funcionou. E aqui no Brasil acho que a coisa pode ser um pouco semelhante. Óbvio que não é esse nível, porque a gente não é o governo dos Estados Unidos que tem dinheiro, assim, não que tenha tanto dinheiro assim, né? Eles gastam mais do que arrecada, mas eles têm essa liberdade de gastar coisa assim, vamos comprar consoles para sortear, para incentivar pessoas a vacinar. Não é o caso do Brasil, mas eu acho que só o fato de você liberar esses espaços públicos, mas para você ter presença neles obrigado à vacinação em 2 doses, vai incentivar as pessoas a se vacinarem, o que protege mais a população e ajuda no combate à pandemia. Então, por esse sentido, é muito positivo que haja abertura, mas com incentivo que essas pessoas vão se vacinar para frequentar tais locais. É muito melhor isso do que o plano ridículo do Calil, que é para mim um grande oportunista, que está lá colocando 30% do público, a única coisa que ele exige é um teste negativo, entende? Mas um teste negativo de farmácia, ou seja, para ele um teste que tem uma precisão baixa, não é uma precisão alta, não é um teste de precisão laboratorial, que assim, não é 100%, está acima de 90%, é claro, mas assim, não é garantia que sempre vai conseguir detectar. É um teste de farmácia, que alguns dizem que tem eficiência abaixo de 50%, e se der negativo você pode entrar. Você pode estar contaminado, você pode entrar. É uma coisa bizarra que o Calil fez em Belo Horizonte, é ridículo, e é muito diferente disso do que o Rio de Janeiro está fazendo. É curioso pensar que o Rio de Janeiro está sendo um lado sensato desse sentido, mas ainda tem aquela dúvida. O Brasil está preparado para voltar ao público agora? Porque vacinação em primeira dose, 50%. O número não está tão ruim assim. A gente tem que agradecer aí, ó, o governo de São Paulo pelas doses da Coronavac que ajudaram muito nessa situação, né? E assim, forçaram que o governo federal comprasse vacinas, né? Porque eu fico com a impressão que se não tivesse a Coronavac não haveria incentivo nenhum para o governo federal buscar vacinas, ele estaria numa situação muito pior. E assim, a gente tem que entender que apenas 17% da população está em segunda dose, está totalmente imunizado. E a gente tem que comparar com os países que já liberaram público. Olha, os Estados Unidos tem quase 50% da população em segunda dose. Reino Unido, mais de 50%. A gente vai chegar em países da União Europeia, quase todos acima de 40%. França, Portugal, Espanha, Alemanha, Polônia, Hungria. A Hungria está bem avançada até, entende? Todos esses países avançados na vacinação em segunda dose. O Brasil não é esse país ainda. Se a gente comparar vizinhos, o Chile já tem mais de 50% em segunda dose, o Uruguai também tem.
O Brasil não está tão avançado assim. Será que não é muito cedo? Óbvio que você pode ter a margem. O público, essas restrições só cairiam em setembro. Então você teria até agosto para fazer a vacina. Eu acho que é interessante, até por isso, que é inteligente essa mudança. Porque força as pessoas assim, ó, essas medidas vão cair em setembro. Então vocês têm agosto agora para se vacinarem com 2 doses, seja por Coronavac. A AstraZeneca demora mais, mas o fato é que o intervalo entre as doses. Mas o fato é que vocês têm esse mês para se vacinarem para voltar a frequentar lugares públicos. E eu acredito que no Rio de Janeiro, em estados que vão fazer medidas assim, vai haver um aumento de vacinação enorme por causa dessa queda futura de restrições. Aí eu acho que isso vai ajudar a proteger a população nesse sentido. Mas fica sempre aquele medo. Será que não podemos gerar um novo surto com a queda dessas restrições? Fica sempre essa dúvida. Mas torçamos para que dê certo. O fato é que isso deve acontecer. Há uma grande pressão dos clubes. A gente está vendo que o Flamengo está desesperado para conseguir dinheiro de bilheteria. Levou o jogo para o Belo Horizonte para conseguir público em casa no jogo contra o Defesa e Justiça, entende? Assim, tem clubes que estão desesperados por grana de bilheteria porque dependem deles para conseguir pagar as contas. Então, assim, inevitavelmente vai ter esse debate porque os clubes estão desesperados por esse dinheiro, mas o fato é que a saúde vem sempre em primeiro lugar. Salvar vidas tem que sempre estar no principal prioridade, entende? Então vamos ver, deixe sua opinião sobre essa queda de restrições no Rio de Janeiro. Eu acho que por um lado é positiva, mas por outro lado tem aquele receio de levar um novo surto. A gente não sabe se vão ter protocolo 100% eficiente. Sempre lembrando que na final da Copa América, tudo bem, só exigia um teste negativo, que é uma palhaçada. Teve milhares de testes falsos, então assim, por uma capacidade de 10 mil, teve mais de 1.000 testes falsos. É um sinal bem negativo, mas eu acho que nesse sentido é algo mais positivo que está sendo feito e que deve incentivar mais a vacinação. Então, eu vejo com bons olhos por um lado, porém, por outro lado, eu não sei assim, se vale a pena o risco agora, ainda mais com a variante Delta e com possível chance de um novo surto. Mas vamos ver aí, vamos ver o que isso vai dar. Espero que agosto seja um mês de vacinação recorde e cresça a nossa proteção contra essa pandemia horrorosa que nos assola há tanto tempo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.